Olá a todos e a todas. Estou aqui aguardando um pouco o pessoal entrar. Oi, Lucas. Oi, Daniel. Bom, eu já vou chamando o Lucas aqui para eu não sentir que eu estou falando sozinha, apesar de que já temos pessoas na sala. Oi, Olá, e aí? tudo Tá me bem? ouvindo? Estou ouvindo bem. Vocês, Legal. vocês estão escutando a gente bem? Por favor, avisem. Eu vou começar me apresentando. Meu nome é Amanda Fernandes, sou uma das fundadoras da LAF e tenho doutorado em Humanidades na Universidade Pompeu Fabra. Toda a minha trajetória foi na área de filosofia e graduação, licenciatura, mestrado em filosofia e metafísica na UFRN e vim me dedicando desde a graduação a estudar filosofia japonesa, mais especificamente a filosofia do filósofo Nishitani Keiji, da escola de Kyoto, filósofo contemporâneo. E chamei o Lucas aqui para ter essa conversa. O Lucas, nosso presidente da associação, da LAF, Associação Latino-Americana de Filosofia Intercultural. Lucas é doutor em filosofia pela USP e ele também é o tradutor do Byung-Chul Han, o filósofo coreano, e, e teve essa ideia de chamar vocês aqui e para a gente poder conversar, apresentar a associação para quem ainda não conhecia e falar um pouco sobre o que a gente tem de filosofia intercultural e qual o propósito da nossa associação. Então, Lucas, se você quiser apresentar a LAF para a gente. Sim, claro. É, Bom, então, na verdade, se for ver bem até as origens mesmo da Halaf, isso já remonta a alguns anos, né? Porque, na verdade, apesar de a minha pesquisa de mestrado, de doutorado ser sobre idealismo alemão, na verdade, né? Então, isso ter surgido como um interesse paralelo à pesquisa da pós. Faz alguns anos, eu e mais um grupo de pessoas, a gente fundou na USP um grupo de estudos sobre o pensamento oriental, né? Numa época que surgiu um debate, inclusive que acho que faz muito sentido que tenha seguido esse percurso de chegar na LAF, né? Porque eu lembro que o debate que suscitou a criação do grupo, na verdade, começou com a discussão sobre se havia filosofia brasileira, se havia algo como filosofia brasileira. E no meio desse debate, alguém falou que, tá bom, a gente está discutindo filosofia brasileira, mas e filosofia oriental? E a gente chegou à conclusão, bom, não importa se a gente pode chamar ou não de filosofia, vamos estudar? E aí a gente criou esse grupo, e a partir desse grupo a gente começou a organizar uma série de eventos, entre eles o principal, o maior de todos, a Jornada de Filosofia Oriental, que ano passado teve a sua quinta edição, né? E aí, nesse percurso de ir explorando tradições orientais, a gente tentar dar espaço na academia para essa pesquisa, eu acabei conhecendo a Amanda, né? A Amanda também participou do grupo, entrou no grupo de estudos, a gente conheceu outras pessoas que também estudavam filosofia japonesa. E aí, conforme foi se desenvolvendo esse debate, em um momento a gente entrou em contato com o Lucas Martins, que é um dos outros membros da ALAF, que na época fazia o doutorado na Alemanha, e ele conhecia um professor, o professor Han Mao, que junto com o Betancourt e outros autores que, né, trabalham a questão da filosofia intercultural, é um dos teóricos a esse respeito.
inclusive é fundador da Sociedade de Filosofia Intercultural de Viena, né? Que inclusive é bastante grande lá na Universidade de Viena mesmo. E esse encontro foi muito importante porque, na verdade, veio responder a uma inquietação nossa já de algum tempo, né? Quer dizer, a gente ficava falando muito de filosofia oriental, mas ao mesmo tempo sentia que a proposta, o interesse que se tinha no grupo era não falar apenas de filosofia oriental ou de filosofias asiáticas, ou como quer que seja, mas sim de todas as tradições de filosofia que, por alguma espécie de preconceito moderno, eurocêntrico, não estavam sendo contempladas nos nossos currículos, Uhum. nas nossas instituições de ensino superior, e que o mais importante era fornecer um espaço para todas essas tradições, independentemente delas serem asiáticas, ou latino-americanas, ou africanas, ou o que quer que seja. A questão era achar uma maneira de falar sobre isso que fosse teoricamente consistente, né? E aí, ao entrarmos em contato com esse debate da filosofia intercultural, de fato, esse conceito pareceu de fato satisfazer essa nossa exigência, né, essa demanda que a gente tinha por uma outra Uhum. abordagem filosófica que desse conta de dar espaço para essas outras tradições e dialogar com essas outras tradições. E a partir dessa conversa, a partir desse encontro com o Mal, inclusive, na quarta jornada de filosofia oriental, na qual o Mal, inclusive, ele veio aqui para o Brasil e deu um mini curso de filosofia intercultural e fez a palestra de encerramento também. A gente concluiu, que seria bom, de fato, criar uma associação que fosse realmente, tivesse essa proposta que a GIP, né, a Sociedade de Filosofia Intercultural de Viena, já tinha lá, mas só Uhum. tendo essa proposta com um viés latino-americano, né, enfatizando as contribuições e o debate latino-americano. E daí que surgiu a ALAF, né? Uhum. E E também de desde então, produzir material, sim, tanto sim, em português quanto em espanhol, né? Então, a gente tem exatamente. o Raul Bittencourt como esse grande pesquisador na área que escreve em espanhol, mas a gente sentia falta de ter essa comunicação, essa democratização mesmo do pensamento filosófico nessa vertente da filosofia, nesse approach filosófico. E por Sim, isso também a gente optou por chamar Associação de Latino-Americana. isso, exatamente. Também pensando muito nesse diálogo, né, bastante intenso entre filosofia intercultural e filosofia descolonial, né? A gente achou que seria uma oportunidade de realmente enfatizar isso e trazer à tona esse debate, né? Uhum, E aí, a partir da a quinta jornada que foi ano passado, né, ela também foi o primeiro congresso internacional de filosofia intercultural da ALAF. E foi muito legal porque, na verdade, nessa junção dos dois eventos, a gente teve uma participação enorme de pessoas, tanto da América Latina, inclusive de outros países, né? Algumas dessas uhum, pessoas de fora tiveram que participar por videoconferência, em função de toda a turbulência do cenário contemporâneo, né? Mas mesmo assim foram contribuições muito legais. sim. Deu um ótimo debate. E a gente contou com a presença, inclusive, a presença virtual, mas ainda assim a presença do Eduardo Oliveira, que deu o último seminário de filosofia intercultural para aqueles que assistiram, né? Teve uma mesa só de filosofia intercultural na América Latina. Então, esse é o breve histórico, né, da LAF, de como que ela surgiu, tentando atender essas demandas, né, de permitir que outras tradições possam ser discutidas, debatidas, e que se possa ter produções sobre Uhum. essas outras tradições. Não E apenas em conectar outras áreas da pesquisadores academia. também, né? Desculpa Com te interromper, certeza. Lucas. Imagina, imagina. Conectar os pesquisadores que estejam desenvolvendo pesquisas nessas áreas, né? De filosofias não canônicas, de filosofias desenvolvidas em outras culturas que não seja exclusivamente europeia, que é o que a gente Sem dúvida. está acostumado na academia, principalmente no Brasil. Sem É, dúvida. E o evento servia principalmente a esse propósito também, né? De juntar as pessoas, porque uhum, justamente muitas vezes, porque são muitas tradições diferentes, nem sempre as pessoas dialogam, mas uhum. aí a gente percebe que tem esse esforço em comum, essa luta em comum, esse debate em comum, e por isso é interessante conjugar essas pessoas para tentar fazer algo juntos. Para vocês terem ideia, no congresso do ano passado, que foi em novembro, né, final de novembro, a gente teve, se eu não me engano, a participação de 11 países, 70 e poucos trabalhos escritos, trabalhos muito, muito bons.
de graduandos, de mestrandos, mas principalmente de doutores em filosofia. A participação no Brasil foi massiva de pesquisadores e estudantes de filosofia de São Paulo, do estado de São Paulo, mas também a gente teve participação de pessoas do Nordeste, eu que vim de Natal, muita gente de Minas Gerais também tem uma tradição, não sei se eu já posso chamar de tradição, mas já faz alguns anos tem gente lá pesquisando, se dedicando à pesquisa de filosofia japonesa, se não me engano. Sim. E eu acho que para emendar essa breve, não sei se você ainda tem algo a falar sobre o surgimento da LAF e por que a gente resolveu criar essa associação, mas eu acho que a gente pode emendar com a discussão de por que fazer uma defesa da filosofia intercultural, né? Você já falou um pouco sobre isso, mas se quiser elaborar mais um pouco. Tá bom. Eu acho que seria legal você também elaborar um pouco isso. Né? Elabora. Bom, acho que nesse sentido talvez seja até interessante voltar um pouco a essa história de fundação da ALAP e do grupo de estudos, né? Porque, apesar de uma anedota, é uma anedota que explica bastante bem da onde, pelo menos para mim, num primeiro momento, surgiu essa necessidade de ter um espaço para estudar outras tradições, né? Porque esse debate, essa discussão sobre se havia filosofia brasileira ou alguma coisa do gênero, na verdade surgiu primeiramente num grupo de Facebook de filosofia, né? Acho que no grupo da filosofia do Fefeleste. E aí que entrou esse debate sobre se havia filosofia oriental também, ficou um pouco em aberto. Mas antes disso, um amigo meu, o Fernando Sepp, inclusive, que é o colega do Francisco, que acho que está assistindo a gente aí agora, eu vi ele publicar no Facebook dele a entrada da enciclopédia de Stanford, né, sobre o Nagarjuna. Aí eu fui ler aquilo, eu vi, tipo, achei genial, assim, achei que para mim respondia uma série de questões filosóficas pertinentes sobre como lidar com a epistemologia, como lidar com a relação sujeito-objeto, meio que desfazendo essa distinção rígida entre um e outro. E peguei, achei genial, peguei os livros, comprei os livros e quis pegar para ler alguma hora, né? Aí depois surgiu essa discussão lá sobre se tinha filosofia oriental, eu falei, gente, independentemente do que a gente chama, vamos estudar, porque é muito interessante. E Não, aí, quando você porque vai. muita gente opta por chamar de pensamento oriental e evita dar o nome de filosofia. Isso. Depois eu cheguei à conclusão, assim, que realmente tem que chamar de filosofia por N motivos, né? E isso particularmente tem muito a ver com a própria leitura dos textos, né? Quer dizer, a hora que você lê, a hora que você vê que o Nagarjuna está tentando fazer argumentos de redução ao absurdo, da posição do oponente sobre questões ontológicas, questões sobre a natureza da causalidade, do sujeito, do movimento, assim por diante. Claro que isso tem um formato, às vezes, diferente do que a gente está acostumado, mas mesmo assim, claramente tem uma argumentação lógica ali. Para mim, ficou muito difícil encontrar qualquer justificação para querer dizer que não seria filosofia. Uhum. Da mesma maneira que a gente considera outras coisas dentro de uma tradição ocidental filosofia, mesmo que elas não sejam sistemáticas, ou mesmo que elas não sejam exatamente, não tenham um formato de argumentação em prosa, quer dizer, o poema do Parmênides a gente considera filosofia, e mais do que isso, os primórdios da filosofia, inclusive, né? Uhum. Inclusive tendo uma argumentação filosófica ali. Então, pareceu que essa questão de que dentro da tradição ocidental a gente aceita coisas tão díspares quanto Sócrates e Nietzsche como filosofia, mas por alguma razão estranha e miraculosa, aquilo que vem de qualquer outro lugar que não seja no Ocidente não pode ser chamado de filosofia, mesmo que, por exemplo, filósofos indianos como o próprio Nagarjuna, inclusive, talvez estivessem mais próximos do que era feito na Grécia como filosofia do que o que é feito atualmente, o que se entende atualmente como filosofia, né? Nessa concepção de um discurso sistemático que surge nesse período da filosofia moderna, né? Um discurso sistemático, racional, que de alguma maneira não se compromete ao mesmo tempo com ser um modo de vida, como ocorreria na filosofia grega, na filosofia antiga. E
E enfim, tudo isso vai levando. E aí, quando você vai buscando as raízes disso, você acaba encontrando as coisas que hoje em dia a gente já considera um pouco como óbvias, né? Ou seja, o colonialismo, o eurocentrismo, toda a questão de ter uma relação de poder aí, de você ter que construir um discurso para legitimar a dominação de outros povos. Uhum, E, e assim, do meu ponto de vista, sinceramente, assim, a justificativa mais pura e simples para dizer por que é preciso estudar a filosofia de uma perspectiva intercultural pode até ser mais idealista ou otimista nesse sentido, abstraindo de qualquer outra questão, é que está no interesse da filosofia. Pura e simplesmente, quer dizer, se a gente quer discutir as questões filosóficas clássicas, as questões com que a gente se ocupou tanto na história da filosofia quanto atualmente, a gente uhum, sempre acha ruim, quando a gente faz pesquisa em filosofia, que se tem alguma questão, a gente ignore algum debate relevante, algum autor relevante que contribuiu para essa questão. E a gente está ignorando milênios e milênios e quantidades assim imensuráveis de contribuições feitas por outras tradições para todos os tipos de debate, seja no que a uhum, gente chama de epistemologia, ontologia, ética. Em qualquer área da filosofia, a gente está ignorando e a gente está perdendo muito com isso. uhum, Então, mesmo antes da gente entrar numa questão que tem um viés mais diretamente político e que é igual, pelo menos tão pertinente quanto, né? A questão da colonização, do eurocentrismo, a questão de você desconstruir relações de poder. Há uma questão elementar, assim, que mesmo aquele que tem a concepção de filosofia mais intelectualizada, digamos assim, perde inteiramente com isso, porque perde uma quantidade de debate, assim, inestimável, sabe? uhum. Então, O Raul, pode concluir, Lucas. não, não, então, só falar que eu acho que, e até pensando um pouco no que o Mal fala algumas vezes, em certo sentido, de fato, é quase como se filosofia intercultural fosse uma tautologia, quando a gente descobre, na verdade, quando a gente tenta remontar as próprias raízes da filosofia. Porque a gente descobre que os momentos mais frutíferos da filosofia são aqueles em que houve, de fato, intercâmbio e diálogo entre culturas distintas, entre pensamentos distintos, e que isso produziu desenvolvimentos centrais para a história da filosofia. Então, é quase como se não fizesse sentido, como se perdesse uma parte fundamental da filosofia, deixando o seu aspecto intercultural de lado. Mas é Sim, isso. o Francisco, o comentário do Francisco aqui diz que a interculturalidade traz a perspectiva polifônica para a filosofia. E é justamente o que o Raul Bittencourt fala, né? Que ter uma perspectiva intercultural da filosofia é abrir o mundo, né? Você vê, Sim. abrir a discussão para a pluralidade e a riqueza em si, né? Porque se a filosofia é um amontoado de opiniões, ter opiniões diversas enriquece a filosofia. Com certeza. Mas a minha perspectiva da interculturalidade é um pouco diferente. Para Sim. mim, interculturalidade é um approach, né? Um modo de fazer Uhum, uhum, filosofia, mais uhum. do que uma área da filosofia, mais do que um conceito Sim, filosófico, é um sim, modo de você. É, é um método de trabalho. sim, sim. Então, desde essa perspectiva, eu acho que todo mundo, todos os professores de filosofia na academia, todos os professores de filosofia no ensino médio, no ensino fundamental, todo mundo que está no debate filosófico deveria ou poderia tratar temas, tratar conceitos, tratar problemas desde uma perspectiva intercultural. Com certeza. Uhum, Isso só complementar realmente casa muito com a própria perspectiva de intercultural do mal, né? Da filosofia intercultural como uma atitude, sobretudo, né? Uma atitude uhum, de se abrir a esse diálogo e de encontrar entre tradições distintas pontos comuns, não que identifiquem, né? Que façam com que elas sejam absolutamente idênticas, mas que, pelo contrário, permita justamente o diálogo que, a partir desse ponto comum, também mostre as diferenças, né? E o que pode uhum, contribuir de cada tradição, o que cada tradição pode contribuir para esse debate. Né? E acho que o exatamente. Francisco também falou algo relevante, que já estava na origem da filosofia, né? Eu acho que esse é o argumento central, que na verdade a filosofia já é em sua origem intercultural, né? Toda a questão Uhum, também do contato com a filosofia egípcia, com a filosofia indiana, com outras tradições, com outras
culturas que foram decisivas para esse desenvolvimento da filosofia também na Grécia, né? Uhum. Bom, eu sou defensora de que todas as tradições que é comum, e o Heidegger mesmo, logo o Heidegger falava que É, a filosofia é sim. própria do ser humano, né? O que fazer filosófico é próprio da humanidade. E, enfim, que todas as culturas têm essa proposta de pensar os princípios da existência, o princípio do cosmos. Então, para Uhum, mim, não faz uhum. sentido defender uma filosofia necessariamente grega, porque a palavra veio da Claro, Grécia, claro. ou seja, por qualquer outra razão. É, E só complementar isso, é essa história, né? E aí a gente vê outro exemplo de dois pesos, duas medidas, porque muitas vezes quando vai falar de filosofia em outros lugares, as pessoas falam filosofia, mas filosofia é uma palavra grega, né? Agora, quando fala de religião, ninguém se importa com religião ser uma palavra latina. Então, quer dizer, aí entra outra questão de essa concepção muito limitada do que significa tradução, linguagem, quer dizer, ora, então a gente não vai poder falar de política em outra tradição, porque política vem do grego também. é, eu também, Confundir, é uma enorme confusão, assim. sim, nessa linha eu também acredito que cada tradição deve, deve a sua própria tradição em si. A gente não pode comparar o início da filosofia grega com o início da Sim, filosofia japonesa. A gente sim, tem que sim. entender as próprias peculiaridades do processo histórico em si, Com de certeza. pensar a si mesmo, de pensar a própria existência e desenvolver um pensamento crítico e sistemático. E que cada cultura vai ter o um processo peculiar e próprio. Né? Com certeza. É, Acho que o Francisco pois, fez mais uma sim, pergunta. ele perguntou se poderíamos dizer que é um novo paradigma para a filosofia. Eu acho que é um desafio para a filosofia, né? Pensar a si mesma como a filosofia europeia como uma proposta colonizadora e violenta, né? Que inviabilizou ou que é, negou a humanidade a tantas outras culturas e outras tradições. Sim, a É, gente vai voltar a isso logo, logo. Falar sobre nossos sim. projetos, Matheus. Uhum. Não estou ignorando. E também, só para dizer em relação ao que o Francisco perguntou, eu acho que pode dizer um pouco que as duas coisas, né? Tanto, em certo sentido, tanto é novo no ponto de vista de, né, de colocado nesses termos, talvez ser uma proposta que surge num contexto específico, visando lidar com o fato de que, de fato, a filosofia foi sendo concebida de cada vez mais de uma maneira eurocêntrica, né? E que isso tem suas razões históricas, inclusive institucionais para isso, né? A própria história da institucionalização da filosofia passa por uma história de formalização eurocêntrica, né? Tem a ver com Hegel, com o idealismo alemão e assim por diante, né? E uma história, mas por outro lado, também é algo que não é novo, porque na verdade isso é algo que esse próprio desenvolvimento eurocêntrico acaba ocultando a história intercultural da filosofia, digamos assim, né? O fato de como desde os primórdios já havia essa discussão sobre se a filosofia só era de origem grega ou não. Quer dizer, não era uma coisa que era um consenso, e esse debate foi se reconstituindo e se reiterando também ao longo do tempo. Volta com a discussão do Leibniz com os teólogos na China, com o Wolff, fazendo o discurso inaugural defendendo que os chineses têm uma ética mais desenvolvida do que a nossa, do que a ocidental, né? Então, isso é um embate mesmo, né? Isso é uma Uhum. disputa histórica que Uhum. um triunfo momentâneo de uma certa visão quis ocultar, mas que nunca deixou de existir. E é que é importante trazer de novo essa discussão. Uhum. Bem colocado. É, Kat Savas perguntou se existe filosofia não acadêmica ou não revestida pela abordagem acadêmica, hoje em dia. Eu vou começar dizendo que no próprio Congresso de Filosofia Intercultural a gente fez questão de fazer uma ponte de trazer pessoas que representassem os povos originários brasileiros, ou pelo menos duas, acho
dois povos foram representados aí. E, bom, eu acho que essa resposta depende um pouco do que se entende de filosofia, que esse conceito que a gente está colocando em pauta aqui. Uhum. Mas eu diria que sim, se a gente entende que filosofia é perguntar sobre princípios, é perguntar sobre as origens do universo e desenvolver um pensamento sistemático, os próprios originários brasileiros, por exemplo, têm sim seu pensamento filosófico e que deve ser reconhecido, que deve ser estudado e que deve ser entendido desde os seus próprios pontos de vista. O que você acha, Lucas? Não, eu concordo inteiramente com isso, mas eu diria assim, é claro que sempre que faz essa pergunta, entre esse debate sobre, né, o que a gente entende por filosofia. Mas, e se hoje, e aí, claro, uma coisa é perguntar se, obviamente, a gente poderia considerar que em outros tempos em que nem sequer existia academia propriamente dita, ou não da maneira com que a gente tem hoje, a gente não deixa de achar que havia filósofos nessa época, né? Mas a questão é Uhum. se hoje, como a Katsavash, não sei como fala exatamente, mas como ela perguntou, se hoje em dia poderia haver, né? E eu creio que sim. Eu acho que não apenas pelo que a Amanda falou, de que tem outras tradições nas quais a filosofia nunca, e até hoje, inclusive, não é feita de maneira acadêmica, como na tradição indígena. Na tradição, em outras tradições já tem as duas coisas também, né? Tipo a tradição indiana. Então tem gente que estuda na academia a filosofia indiana, mas ao mesmo tempo tem gente Uhum. que realmente pratica a Filosofia filosofia da africana, mesma maneira, filosofia africana, né? brasileira. Brasileira. Então, e eu não acho que isso é um problema, eu acho que a gente não precisa nem entrar no mérito de fornecer uma definição única de filosofia, porque, para início de conversa, a gente nunca trabalhou com isso, nem apenas de uma perspectiva unicamente ocidental. Quer dizer, de novo, reiterando, o Nietzsche não é filósofo da mesma maneira que o Sócrates é, e também não é da mesma maneira de que o Heidegger é. Então, a gente já trabalha com o pressuposto metodológico de que há várias definições de filosofia, mas que todas elas são apropriadas e justificadas de se ter um estudo na academia, ou de a gente considerar como filosofia, ainda que de maneiras diferentes, né? Então, por isso mesmo, eu não vejo por que a gente não poderia considerar que há filosofias não acadêmicas, das quais é possível um estudo acadêmico, e o que a Uhum. gente, de fato, já faz com tradições antigas. E Isso não é a não é... academia que necessariamente legitima esse pensamento, né? A gente Não, tem que não. colocar isso em questão também. Sim, Que, sim, sim, sim. e levantar a responsabilidade da academia de inserir novas tradições, né? Que no Brasil isso Com certeza. ainda é uma questão. E acho que é muito importante ter essa concepção mais aberta de filosofia por outras razões também. E outras razões que entram até, eu diria, numa certa discussão sobre essa crise institucional da academia pela qual a gente passa, que tem muito a ver com essa questão, né, da academia se fechou em si mesma, não dialoga mais com o mundo lá fora. E Uhum, isso passa pela questão de como o conhecimento passou a ser concebido na academia, como um conhecimento meramente discursivo, ligado a uma lógica produtivista. Ou seja, que também tem a ver, tem muito a ver com a concepção que a gente tem do que é filosofia, do que é reflexão sobre o conhecimento, de como isso está inserido nas nossas vidas. Então, uhum, ter ideia de que há outras maneiras de se praticar filosofia, de se produzir conhecimento, e que é fundamental considerar essas maneiras na própria academia, para que a própria academia possa refletir sobre os seus limites, possa praticar uma espécie de autocrítica, é algo que eu acho indispensável, assim, e acaba tocando em questões muito mais amplas do que pura e sim. simplesmente a filosofia. Tem muito a ver com a questão por que o conhecimento produzido na academia não é difundido num espaço mais amplo, que tem a ver Uhum, com a nossa crise de conhecimento agora, que tem a ver com a pandemia. exatamente. Isso se Crise expande infinitamente. e tem a ver também com o propósito da associação, né? Que é democratizar o conhecimento. Seja Exatamente. promovendo pesquisas no nosso idioma, né? Continental, no espanhol e no Uhum. português, seja indo para a internet, seja produzindo conversas que dialogam com o nosso cotidiano, com nossos problemas reais e palpáveis. Sem dúvida, sem dúvida. Uhum. Tem um monte de comentário aqui que eu não consegui acompanhar. Calma aí. Acho que a próxima O pergunta é do William, William. o Isso. William Lopes pergunta: existe uma diferença entre filosofia na América Latina e uma filosofia latino-americana?
Pergunta tem o propósito de ajudar a entender melhor os propósitos da associação. Você quer falar? Eu posso Não, tentar. eu tô lendo aqui, você pode começar. É, então, eu diria, na verdade, eu nem tinha. Eu acho que um modo, talvez, de pensar isso, e aí a gente usa da história da filosofia de novo, né? Mas nesse caso, particularmente no que se fala em relação à filosofia produzida no mundo islâmico, né? Inclusive, tem um podcast que é muito legal para quem está interessado num estudo intercultural de filosofia, se chama History of Philosophy Without Any Gaps. O site é só historyofphilosophy.net, né? É bem simples. Mas que a proposta é fazer justamente uma história da filosofia abrangente, que contemple também os autores, para assim dizer, menores, e ao mesmo tempo tradições que geralmente não são estudadas na filosofia. Não apenas a filosofia árabe, mas agora também já tem uma seção de filosofia indiana e uma seção de filosofia africana. Então, eu recomendo muito para quem estiver interessado, mas por que eu estou falando isso? Porque tem a seção de filosofia que se chama Filosofia no Mundo Islâmico, porque a pessoa que faz esse podcast, o Peter Adams, na verdade é especialista em filosofia no mundo islâmico. Por que essa expressão? E ele explica. Porque nenhuma outra expressão seria adequada para descrever de fato o que está acontecendo ali. Porque se fosse falar filosofia árabe, bom, nem todos os filósofos que escreveram sobre filosofia islâmica eram realmente de descendência árabe, né? Por outro lado, nem toda a filosofia que foi feita no mundo árabe foi feita também por muçulmanos, por alguém que adotava a perspectiva islâmica. Então havia filosofia judaica, filosofia cristã ali, que ao mesmo tempo também forneceu contribuições decisivas para a história da filosofia. Então, é, é um contexto que justifica falar nem de filosofia árabe, nem mesmo de filosofia islâmica, simplesmente, mas de filosofia no mundo islâmico. E eu tenderia a ver essa distinção entre filosofia latino-americana e filosofia na América Latina de maneira semelhante. Assim. Acho que o latino-americano pode ser um pouco mais restrito, e não quer dizer que não seja importante estudar, é claro que é, mas acho que é interessante também pensar nessa questão da filosofia na América Latina como uma possibilidade de abarcar diversos tipos de pensamentos diferentes, mas que estejam sendo produzidos a partir daqui, né? A partir Uhum, desse mundo e a partir das questões uhum. colocadas por esse mundo, que é o mundo da América Latina. E por pesquisadores da América Latina com suas subjetividades, com seus Isso, idiomas, com... isso, Uhum. com certeza. Exatamente. Não, minha resposta é na mesma linha. Acho que não tem nem graça, né? Tá os dois aqui falando que não tem debate. A gente está só concordando com, mostrando o mesmo ponto de vista. Mas é Mas, exatamente. Uma das questões do nome da associação ser latino-americana era justamente nos dois sentidos, né? De abarcar pesquisas desenvolvidas por pessoas que estejam na América Latina, que sejam latino-americanos, que falem português e espanhol, enfim, que estejam nesse contexto, e também estudar as filosofias que já foram desenvolvidas aqui, né? Com suas sim. próprias particularidades e riquezas culturais. E ao mesmo É, tempo, só complementar, ao mesmo tempo, se tiver alguém aqui, por exemplo, digamos, alguém que veio da Inglaterra, veio para cá para estudar pensamento latino-americano, mas que escreve prioritariamente em inglês, por outro lado, sabe? Ele também está fazendo parte desse contexto, né? uhum. Mesmo que esteja, então também conta, também interessa, também é algo que a gente quer que participe da associação. Por isso que o mundo latino-americano abarca tudo isso, digamos assim. E já é um trabalho intercultural em si mesmo, né? Uma pessoa Já, britânica que escolhe exatamente. estudar uma proposta distinta. Uhum. A É, Fiona, diga-se de passagem, né? Que ela, acho que ela estuda na Inglaterra e veio para cá falar sobre filosofia japonesa, por exemplo, né? Eu acho que não, acho que ela estava ela é britânica, estava no Japão e veio para o Brasil. melhor É, ainda. é, a Fiona foi uma das pesquisadoras que apresentaram um paper no nosso congresso do ano passado. Eu acho É, que agora a gente pode, não sei se você quer continuar o deixa eu debate, se tem algo só mais a aproveitar. falar. Só aproveitar esse comentário do Francisco, que acho que é muito pertinente, que vale ressaltar que com todo o ranço eurocêntrico, o Euro ainda traz, o Hegel ainda traz na história da filosofia uma breve descrição das filosofias indianas e chinesas, mesmo não reconhecemos plenamente.
Então, eu acho isso fundamental, até porque minha pesquisa de doutorado é sobre Hegel, para início de conversa, né? Então, eu estou nessa posição bastante ambivalente, mas eu acho que a grande questão com o Hegel é que ele demonstrava mais honestidade intelectual do que muitas vezes se demonstra hoje na academia quando se tenta negar a existência de filosofias não europeias, né? Porque o Hegel, de fato, conforme o material novo foi sendo disponibilizado para ele, ele foi alterando a perspectiva dele. E tem determinados momentos, mais para o fim da vida dele, que ele realmente chama determinadas correntes de filosofia indiana como autêntica filosofia. Tem momento em que ele fala isso. Se depois ele volta um pouco, muda de ideia, sabe, isso também acontece, mas Uhum. ele passa por essa oscilação. Ele tem um confronto intelectual ali, de fato, em que ele pode chegar a certas conclusões que também estão ligadas ao projeto filosófico dele. Eu, particularmente, acho que a filosofia indiana representava uma ameaça para ele, e por isso ele tinha que desqualificar de maneira muito semelhante com que ele desqualifica, às vezes, o Schelling, ou mesmo o Spinoza. Então, assim, o Hegel é ecumênico, pois é. Mas eu acho que, nesse sentido, se a gente considera muitas vezes o Hegel a epitome desse pensamento eurocêntrico, né? Porque e de fato ele está institucionalmente ligado ao fato de que os nossos currículos em filosofia tenham adquirido esse caráter eurocêntrico. Por outro lado, se trata de desconstruir a história da filosofia, também se trata de desconstruir a história que a gente fez do Hegel e mostrar como já no próprio Hegel há muito mais abertura para um diálogo intercultural do que aparece no primeiro momento. Interessante. É interessante perceber que em pesquisadores, mesmo que representem a Europa, enfim, Sim. existe essa mudança de perspectiva e alteração de pensamento. O William, de novo, perguntou aqui que ele falou: gostei bastante da ideia, no entanto, quais, hum, quais as formas de manutenção da associação? Quais as dificuldades de produzir estudos neste tema? A dificuldade, William, de produzir estudos nesse tema é encontrar espaço na academia para isso. Por exemplo, fiz doutorado fora do Brasil porque não tinha orientador ou orientadora para bancar uma pesquisa como essa. Segundo, hoje em dia é financeira, né? A gente está vendo como esse governo está trabalhando, destruindo todos os investimentos ou possibilidades de desenvolvimento é, intelectual brasileiro com foco nas humanidades, né? E aí a gente tem um corte massivo de bolsas de pesquisa que nada mais são do que os salários dos pesquisadores, né? Aqui no Brasil a gente tem esse entendimento de que são bolsistas, mas estamos trabalhando, né? Temos um trabalho que não é reconhecido oficialmente como uma função, enfim, com suas como é que eu posso dizer? Que possa ser protegido por lei, enfim, Uhum. mas tivemos essa dificuldade também, por exemplo, com o evento do ano passado, né? Em que Sim. foi muito mais difícil conseguir qualquer tipo de financiamento, apesar de ter o apoio da USP, que proporcionou o espaço físico, é, divulgação, enfim, E o apoio da FAPESP ainda também, né? A e o FAPESP apoio da também. FAPESP. A FAPESP foi a instituição que a gente conseguiu alguma ajuda financeira para poder desenvolver o nosso congresso. Mas mais do que isso, a gente teve um acolhimento dos próprios pesquisadores e professores. Nenhum keynote, nenhum professor convidado foi financiado completamente pela associação ou pela FAPESP, que foi o modo que a gente conseguiu ajuda financeira. Eles bancaram grande parte dos gastos e a gente também escolheu fazer palestras online para poder ter a participação, divulgar o conhecimento e reduzir custos. Mas, infelizmente, Sim. estamos nesse momento, essa crise, né, política, sanitária, intelectual que vivemos. Mas, assim, me perdi um pouco aqui no fio da meada. Um pouco emocionada, né? Mas
o que eu complementaria nesse sentido, né? Eu acho que uma coisa bastante legal da associação e do modo com que ela foi se desenvolvendo é realmente uma questão, assim, de muita colaboração, muita Colaboração. cooperatividade entre os membros envolvidos, né? E assim, e buscando os apoios institucionais que fossem possíveis. Quer dizer, então, alguns professores de fato nos forneceram apoio institucional na USP, que foi decisivo, né? O professor Marcos Sacrini, o professor Oswaldo Pessoa, a Lilian Gumini, os primeiros dois da filosofia, a última da letras, né? Então, assim, e realmente tentando mobilizar esse apoio da maneira com que podia para poder estar ocupando aquele espaço, Uhum. mas também dependendo muito da iniciativa das pessoas interessadas, das pessoas que estão Trabalhos pesquisando, de se voluntários. mobilizar, um trabalho voluntário assim mesmo e conjunto, né? Então, e muito persistente mesmo, porque de novo a gente está, embora a LAF tenha surgido assim um pouco agora há 4 anos, mais ou menos. A gente está nessa luta aí já faz mais ou menos uns 10 anos, né? Então, muita insistência das pessoas envolvidas de continuar, fazer grupo de estudo, fazer evento. É aquela coisa, realmente água mole em pedra dura, né? É um pouco isso. Uhum. Resistência, resistência e colaboração, porque a nossa É. associação tem essa proposta, né, de colaboração. A gente não tem Uhum. uma visão vertical de que Sim, existe uma liderança e que é assim que as coisas acontecem, mas que todo mundo ajuda a fazer esse movimento, sim, né? Que é um movimento. Vamos insistir mais. Isso aí, Matheus, com vamos insistir certeza. mais. E insistindo mais, a gente queria também usar esse momento para divulgar nossos projetos futuros, que foi a primeira pergunta que rolou aqui de Katz Zavas, não sei se é ela ou ele, isso também não importa para responder a pergunta. Produzir pensamento por É, amor parece ser um traço bem sólido na América Latina como um todo, William. mas, Completa aqui. mas Resistência. mas só um comentário sobre isso, a gente também não está defendendo, né, que o nosso pagamento seja o amor, assim, Seja né? A em gente amor. quer brigar para que tenha esse espaço mesmo na academia, que tenha financiamento para essas coisas, tenha financiamento para Uhum. pesquisa. E sabe, E que por tenha mais que seja uma. formação de professores É, interessados no tema que possam difundir pensamentos, que trabalhem epistemologias de outras culturas, sabe? Porque isso com enriquece. certeza. A gente já falou aqui que isso é importantíssimo, o Daniel está rindo Sim. aqui, isso é importantíssimo para o trabalho filosófico em si, né? Com Discutir certeza. problemas e soluções das diferentes culturas e propostas. E eu acho que a longo prazo isso acaba tendo um resultado muito positivo, inclusive nesse aspecto, sabe? É uma coisa que a gente vai presenciando aos poucos, porque de fato agora está começando a surgir esse debate mais em uma escala internacional. As pessoas estão interessadas e isso ao mesmo tempo cria Uhum. oportunidades para as pessoas que estão envolvidas nisso de poderem trabalhar de alguma forma com isso, terem oportunidades únicas. Então, é com isso mesmo que a gente quer contribuir, né? Acho que o Francisco resumiu bastante bem escrevendo resistência com X, né? Acho que é a alma da associação mesmo, nesse aspecto. Falando sobre nossos projetos que vocês já perguntaram, a gente descobriu a internet agora, pessoal. Descobrimos a maravilha da tecnologia, o que facilitou também nosso trabalho e fez muito sentido para a nossa proposta de divulgação de pensamento crítico, de divulgação de filosofia de outras culturas. Então, agora na pandemia, agora por causa da Covid, a gente está com vários projetos online, então todo mundo pode participar. Eu vou acho, começar falando do nosso site, que é onde está todos os nossos conteúdos e propostas e projetos. Eu vou colocar aqui no comentário. alaf.org. Se vocês têm interesse de serem membros da ALAF, se vocês quiserem colaborar com algum projeto de algum modo, vocês podem entrar no site da ALAF e enviar. Lá vocês vão encontrar nossos contatos de e-mail, você pode enviar e-mail para a gente por lá. A gente pode começar falando do dicionário de filosofia intercultural, Sim. né, Lucas? Que Só tem. comentar.
Não, diga. Não, pode falar. Não, só os últimos dois comentários aqui que eu achou pertinente, né? O Matheus falou que um sonho é ter concursos nesse sentido em departamento de filosofia. Com certeza, a gente quer Uhum. muito. Que já existe Inclusive, nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos já abre sim. concurso, ou, enfim, seleção para cadeiras de filosofia oriental, enfim. Inclusive, assim, acho que uma das coisas que mais nos deixa feliz que exista já é que o Francisco lá no Cariri promovendo cursos na faculdade mesmo sobre filosofia descolonial, sobre filosofia latino-americana, é muito nesse sentido mesmo que a gente quer ir. Uhum. E achei legal que o William falou, né? Eu participei de um encontro de filosofia. Cadê? Participei de um encontro de filosofia no Mediterrâneo e a galera estava muito bem. Não tinha muito amor, mas até os vinhos produzidos na região completavam o evento. Então, assim, pauta para o próximo evento a gente ter vinhos que sejam capazes de competir aí. Não, E não, também porque não a era gente para bebe negar a coisa cachaça. No Brasil a gente bebe cachaça, cachaça. amiga. Claro, é uma coisa caipirinha. Cachaça Mas assim, mineira. a gente quer conjugar as coisas aí, né? Ter amor na instituição, não fora dela. Então, não é para negar o amor também, nesse Não, e se aspecto. filosofia significa amor e sabedoria, né? Faz Aham, sentido, né, com William? certeza. É, então, o ODIP, o Dicionário Online de Filosofia Intercultural, que é uma proposta do Borns Bernstein, Uhum. esse pesquisador que já tem décadas trabalhando com pensamento não europeu, ele tem pelo menos um livro publicado sobre filosofia japonesa, ele desenvolveu essa proposta, que é o Dicionário de Filosofia Intercultural. A maioria se você entrar lá no site, Eu vou escrever aqui, pode ir tá. falando. Se você entrar lá no site, você vai ver que já existem entradas de conceitos, de filósofos, lá no dicionário, e a gente está com a chamada de publicação para colaborar com o dicionário, que já existe, o dicionário que foi idealizado pelo Borns Bernstein. E é até amanhã a chamada. Então, se vocês quiserem escrever, gente, é algo pequeno, não é um paper. De 300 até 2.000 A palavras, se 3 não me mil, engano. até 3 3 mil mil palavras. palavras. E vai ter outras chamadas, então se não conseguir para até amanhã, também não se preocupem. A gente vai fazer outras chamadas aí Uhum. também. E lá no nosso site você pode encontrar toda a informação pertinente sobre isso. A ideia é que a gente colabore com ele, então produza conteúdo em inglês e em espanhol, com a tradução em espanhol e português, se for possível, e Uhum. consiga difundir, né, essas filosofias em outros idiomas também. A outra proposta que a gente está trabalhando, que vocês já devem ter visto, a gente divulgou aqui, é o Seminário de Filosofia Intercultural, que teve 10 edições, 9 aconteceram na USP, e a 10ª a gente fez online ao vivo no YouTube da ALAF. O YouTube é ALAF Oficial, igual o Instagram. A Vocês, 10ª foi uma edição especial em todos os sentidos, né? A primeira lá, a primeira ao vivo, assim. sim, com mediação do Matheus. O link da live com o professor Eduardo Oliveira, que falou sobre estética. Como é que é, Lucas? Me deu um branco aqui. Estética da libertação. Estética da Derivas da libertação. liberdade. Exato. O professor Eduardo deu uma palestra que foi super rica, que teve bastante debate, a gente até extrapolou muito o horário, mas foi porque estava bem interessante. E o link da palestra do Seminário de Filosofia Intercultural está na bio aqui do Instagram para todo mundo ver. E vamos ter uma nova edição agora no final do mês, com o professor Francisco, que está aqui com comentários muito pertinentes da Universidade Federal do Cariri. Ele já trabalha na área de filosofia brasileira, filosofia, pensamento descolonial, e já veio discutindo essa proposta na própria universidade dele. Primeiro evento para botar na agenda, que será agora no final do mês, a segunda edição online, ou seja, a edição 11,
do Seminário de Filosofia Intercultural, que será com o professor Francisco. Mas o que vai acontecer, que vem logo, né, que vem agora, é dia 12, Dia dos Namorados, a gente vai ter a primeira edição do Seminário de Filosofia com Ginga, que é um seminário que a gente criou, muito inspirado pelo professor Eduardo e a palestra que ele deu, que será agora dia 12, às 14 horas, online também no YouTube da LAF. Então, anotem na agenda, nosso próximo evento vai ser dia 12, às 14 horas, com o professor Cícero Cunha Bezerra, da Federal do Sergipe, que foi meu orientador de mestrado, que tem interesse em filosofia japonesa, mas que vem trabalhando nos últimos anos o pensamento brasileiro. E ele vai falar sobre capoeira, né? Bem temático para o título que a gente deu para o seminário, que é Filosofia com Ginga. E isso, ele também vem discutindo Clarice Lispector, que eu acho que pode ser uma futura palestra dele com a gente. Legal. E porque estamos muito produtivos, também já temos data para a nossa primeira edição do Filosofia na Pandemia, uma proposta intercultural de discutir filosofia nesse contexto que vivemos, que será com o professor José Ramos, da UFRN, que, enfim, a gente vai fazer também uma live aqui no Instagram, não vai ser no YouTube, vai ser aqui no Instagram, dia 18 às 18 horas, bem cabalístico mesmo. Esqueci alguma coisa? Não, só complementar que o Francisco falou, né? Temos 3 disciplinas, filosofia latino-americana, africana e oriental na UFCA. Muito bom, né? Realmente seria um sonho conseguir replicar isso nas outras universidades também. E que estava pensando em incluir uma entrada de ginosofistas que não viu no dicionário. Eu acho super válido, Francisco. Eu acho que o Bornstein também vai adorar. Ele particularmente, também tem muito interesse de mais contribuições da América Latina, e também sobre a América Latina. Sim. Então, assim, isso vai ser muito bem-vindo mesmo. Ele participou, né, do Congresso de Filosofia Intercultural ano passado, ele foi a palestra de encerramento. Também foi uma discussão que teve bastante repercussão. E para mim era icônico que ele fala alemão, tem suas peculiaridades, mas ele sempre chegava e perguntava: o que é filosofia brasileira? Sim, sim. Ele estava realmente entrevistando as pessoas sobre isso. Aliás, brigadão, William. Que bom que você gostou aí. Qualquer coisa, depois pode ver o finzinho da live também. A gente vai deixar gravado aí na página. A gente vai deixar gravado aqui no IGTV e eu vou tentar publicar no YouTube, se eu conseguir desvendar as tecnologias. Maravilha. Aliás, diga-se de passagem, o projeto mais de longo prazo que a gente tem dos eventos é o Congresso, né? O Congresso Internacional de Filosofia Intercultural, que a gente faz de 2 em 2 anos. E que a ideia, o próximo vai ser na USP de novo, né? Mas a ideia é que a gente faça dele uma espécie de evento itinerante, né? Que vá para regiões diferentes do Brasil, até de outros países. Acho que possivelmente um dos próximos vai ser na Colômbia, que a gente quer realmente promover esse diálogo em diferentes regiões, né? E acho que a gente, talvez, como daqui a pouco nós vamos ser cortados, né? A gente podia completar respondendo a pergunta do Francisco sobre a distribuição geográfica dos membros no Brasil. A maioria é de São Paulo, com certeza, mas eu não tenho esses dados tão de cabeça assim. Então, a maioria de fato é de São Paulo. Tem algumas pessoas de Campinas, né? O Lucas Martins, por exemplo. O pessoal de Minas Gerais. São Paulo Estado, Lucas. Não, sim. É que, coincidentemente, boa parte das pessoas também está na cidade de São Paulo. Mas assim... mas Minas, tem o pessoal do Rio também, né? O Daniel, inclusive. Acho que os 2 Daniels, diga-se de passagem. Tem da Espanha, Colômbia... mas aí já é fora do Brasil. Colômbia. Na Colômbia tem bastante gente também, né? Argentina. Na Argentina tem alguns. Então, realmente, o foco está em São Paulo, assim, meio sudeste, né? Mas se espalha bastante.
E membros bastante importantes em outras regiões também, né? O próprio Carlos, na Colômbia, o Juan, o Jonathan. Uhum. E a gente que agradece, Francisco. Espera poder contar com você aí para muitas coisas, muitos bate-papos Uhum. legais. Faz sim, Matheus. Sucesso. Matheus vai fazer esse IBGE da associação. Maravilhoso. Então, eu vou só recapitular aqui nossos projetos, que quem quiser interesse está convidadíssimo a participar, seja como palestrante, seja como ouvinte. Acho que o William está dizendo que acho que estudou comigo na FRN. Ó que mundo pequeno. Aham. É, Então, perdi o fio da meada. Projetos. A gente vai ter agora, dia 12, com o professor Cícero Cunha Bezerra, a primeira edição de Filosofia com Ginga, uma proposta de pensar o pensamento produzido no Brasil e o pensamento brasileiro. No dia 18, ou seja, na semana seguinte, aqui no Instagram, a gente vai ter uma live discutindo com o professor José Ramos a nossa situação atual, com essa proposta de pensar filosofia na pandemia, desde um viés intercultural. A gente tem o ODIP, o dicionário, com chamada que vai acabar agora amanhã, mas que vai ser renovada. Vai ter novas chamadas em breve. E o E no seminário de final do filosofia mês, eu fiz o intercultural. seminário de filosofia intercultural com o professor Francisco, que está aqui participando ativamente dessa live. Então Maravilha. é isso, né? Obrigada, Lucas, Obrigado, por, Amanda. por Obrigado a todo por mundo essa aí tá horinha aqui com a gente, todo mundo que ficou aqui, que, enfim, fez fazendo perguntas, que comentário. debateu aqui com a gente. Obrigada por esse momento, gente. Eu espero ver vocês semana que vem, né? Nas nossas próximas lives. E é isso, né? Maravilha. Muito bom, Então, gente. Vamos fazer outras conversas assim, inclusive. Foi muito legal o bate-papo aí. e entrem Vamos em continuar no contato futuro. se vocês estão tem alguma conexão com alguma instituição, que estejam desenvolvendo algum trabalho nessa área, entrem em contato para a gente poder divulgar, trabalhar junto também. É isso, tá bom? Então, Maravilha. tchauzinho, semana que vem. Tchau, tchau, gente. Boa tarde aí. Bom fim de tarde.